Olá! A ortografia do português às vezes parece um verdadeiro labirinto, né? Cheio de regras, exceções. Mas e se a gente encarasse tudo isso como um grande quebra-cabeças para resolver? Vamos mergulhar juntos e desvendar alguns dos mistérios mais comuns da nossa escrita. Quem nunca, não é verdade? Aquele segundinho de dúvida bem na hora de escrever uma palavra. Será que é com Z ou com S? E agora, X ou CH? Essa hesitação é super normal, acontece com todo mundo. Mas a boa notícia é que existem padrões e algumas dicas que deixam tudo bem mais fácil de entender. E por que se preocupar com isso? Como o slide mostra, não é só para seguir uma regra por seguir. O ponto principal é que escrever certo é uma ferramenta muito poderosa. Garante que a nossa mensagem chegue do outro lado exatamente como a gente quer, sem confusão, sem ambiguidade. É sobre ter clareza e ser eficiente na comunicação. Então, vamos começar com um clássico dos clássicos da língua portuguesa, o dilema do S ou Z. O som pode ser o mesmo, mas o uso é bem diferente. Vamos decifrar isso de uma vez por todas. Ok, vamos à regra de ouro para usar o Z. Primeiro, naqueles verbos que terminam em izar, como atualizar, a dica é: se a palavra original não tem S, o verbo ganha um Z. A atual não tem S, então vira atualizar. O Z também aparece para formar substantivos a partir de adjetivos, tipo certo, que vira certeza. E claro, nos verbos que já terminam com zer ou zir, como produzir. Agora, o outro lado da moeda, quando usar o S com aquele som de Z. A regra mais fácil de lembrar é: depois de ditongos, como em coisa ou pausa, é sempre com S. Também é regra nos sufixos que formam adjetivos, como oso e osa, e naqueles que indicam de onde algo ou alguém vem, como es e esa. Se a gente guardar esses padrões, já resolvemos a maioria dos casos. Seguindo em frente para nosso próximo desafio, X ou CH. Aqui a coisa fica interessante, porque o dilema vai além do som e entra direto no significado da palavra. Uma letrinha pode mudar completamente o sentido de tudo. E esse slide aqui ilustra isso perfeitamente. Cheque com X é um movimento final no xadrez ou um líder árabe. Já cheque com CH é aquele documento que a gente usa para pagar alguma coisa. A pronúncia é idêntica, mas o significado e o uso são totalmente diferentes. A ortografia aqui é que manda. Olha só outro exemplo perfeito. Taxa com o X é um imposto, um valor que se paga. Taxa com CH é um preguinho. Já pensou a confusão que seria trocar essas duas palavras num texto? É um lembrete bem claro de como a precisão na escrita é fundamental. Tá, mas e aí, como saber quando usar o X? Existem umas regrinhas bem úteis. Assim como o S que a gente viu, o X geralmente aparece depois de ditongos, como em caixa. Ele também é muito comum depois da sílaba inicial em, como em enxame, e depois da sílaba me, como em mexer. São ótimas pistas para a gente seguir. Preparados para o próximo desafio? Agora é a vez do jogo do J ou G. Antes das vogais E e I, o som é o mesmo, mas a escolha da letra certa depende muito da origem e da estrutura da palavra. Essa tabela aqui organiza tudo de um jeito muito claro. Funciona quase como uma cola oficial. Do lado do J, a chave está nas palavras de origem indígena ou africana e nos verbos terminados em jar. Já do lado do G, o segredo está nos substantivos que terminam em agem, igen e ugem, tipo viagem, origem, e nos verbos em ger e gi. Ah, o hífen. Ele pode parecer o grande vilão da ortografia, ainda mais depois das últimas reformas. Mas não precisa ser esse bicho de 7 cabeças. Vamos decodificar as regras mais importantes dele e transformar essa confusão toda em clareza. Para simplificar, vamos começar com duas regras gerais que resolvem um monte de casos. Primeira, se a segunda palavra começa com H, tem hífen. Simples assim, super-homem. Segunda, se a letra que termina o prefixo é igual à que começa a palavra seguinte, a gente separa com hífen, como em micro-ondas. Além disso, tem um grupinho de prefixos que são meio que amigos do hífen. Pensa em ex, vice, recém, sem, pós, pré e pró. Eles quase sempre vão pedir essa separação. Memorizar essa lista já é um atalho e tanto para acertar na escrita. E, para fechar o assunto, mais alguns casos específicos. O hífen sempre vai aparecer em nomes compostos de plantas e animais, tipo cana-de-açúcar. E os prefixos circon e pan também têm uma regra própria. Eles levam o hífen antes de palavras que começam com vogal, M ou N. As regras nos dão uma base excelente, mas a língua portuguesa é viva, cheia de exceções. Então, qual é a ferramenta definitiva quando a dúvida bate forte?
É o VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. É a fonte oficial, o melhor lugar para consultar e escrever com segurança. Pense nele como o mapa completo para o nosso labirinto ortográfico. Bom, depois de desvendar todos esses quebra-cabeças, fica uma reflexão. Qual dessas regras ou dicas tem mais chance de ajudar no dia a dia? Identificar o que foi mais valioso para a própria escrita é o primeiro passo para incorporar esse conhecimento de vez.